Briga de irmão, Shota Todoroki derrotou Dabi numa luta insana, meu. Todoroki não quis nem saber, usou gelo, usou fogo, chegou a usar os dois ao mesmo tempo. Todoroki não tava nem aí, meu. E o Dabi também não deixou barato, meu. O Dabi respondeu à altura, o bicho virou até um Demogorgon, tá ligado? Mano, essa luta foi incrível, a gente vai conferir tudo isso na versão colorida do mangá, meu. Colorida, em cores, meu. Pensando o que, negão? Me respeita, aqui é TV, cara. Tudo começa com o Dabi surtando na Praça da Matriz, tá ligado? Ele tava lá na praça surtando, tava queimando tudo, tava derretendo a estátua do All Might, meu cara tava louco. O Dabi tava enlouquecido. Aí o Todoroki, olhando tudo aquilo, pensou: mano, eu não posso deixar esse mangolão fazer isso aí, tá ligado? E o Todoroki foi pra cima, meu. Foi casos de família. O bagulho foi casos de família. Ele é um bosta. Que isso, Todoroki? Mas ele é mesmo. Que nada, a culpa é do nosso pai. Pode até ser, mas ele é um bosta. Seu bosta. O Dabi ele começou elevando a temperatura dele ao máximo, elevando o calor dele ao máximo. E de cara o Todoroki já percebeu que ele conseguia fazer isso numa velocidade muito mais rápida do que ele. Ele conseguia elevar o calor do corpo dele muito mais rápido do que o próprio Todoroki. E talvez mais rápido que o Endeavor, né? Vai saber. E ele fez isso utilizando a técnica do pai, né? Reclama do pai, mas faz igual, né? Utilizando a técnica do pai Flash Fire Fist. Seria o punho de fogo, mais ou menos, né? Que é a famosa técnica do Endeavor de concentrar e liberar. Ela pega, aumenta o nível de poder de fogo ao máximo e acaba aumentando a força do cara também ao máximo. Ou seja, o cara fica mais forte, fica mais rápido, ele fica mais de tudo, tá ligado? É tipo o modo turbo. Modo turbo! Não bastasse esse modo turbo que o Dabi fez, o cara pega e ainda faz o ataque Hell Spider. Em tradução livre seria Aranha do Inferno, ou Inferno da Aranha. Vamos ficar com a primeira que é melhor. Até agora não achei uma aranha ainda, só achar aranha e fala nos comentários. E todo aquele fogo vai pra cima dos heróis, né? Vai pra cima do Todoroki que tava lutando contra o Dabi, e também vai pra cima dos ajudantes do Endeavor que estavam ali naquela cena de batalha, né, ajudando o Todoroki. Eles estavam contendo aquele fogo enquanto o Todoroki conseguia se preparar pra mandar o ataque pra frente, tá ligado? Pra ir com tudo pra cima do Dabi. Só que enquanto o Todoroki tava fazendo aquele ataque de fogo, os ajudantes do Endeavor estavam ali segurando. Quando ele ia soltar esse fogo, do nada, assim, ele é surpreendido pelo Dabi. O Dabi pula pras costas dele numa velocidade rápida, porque ele tinha aumentado não só a capacidade de fogo, mas como a velocidade dele usando o Flash Fire Fist, que aumenta tudo. É literalmente modo turbo, não tava brincando, tá ligado? É literalmente modo turbo. Ele pula pra trás do Todoroki, né? E ele fala, assim, numa das melhores cenas desse capítulo de Boku no Hero, que ele fala assim, ele pergunta pro Todoroki qual que era o olhar dele quando ele tava preso lá na UA, com todos aqueles civis assustados, olhando pra ele e pensando que ele era o filho do Endeavor, pensando que ele era o irmão do Dabi. E ele pergunta como é que era seu olhar nessa situação. E ele não só pergunta isso, como em seguida ele dá um soco. Acerta o Todoroki com tudo num punho de fogo. Ele faz a pergunta pela metade, né? Ele corta a pergunta com esse fogo. E apesar de ser uma cena onde o Todoroki leva uma bem na cara, a cena foi muito bem construída, sabe? Tipo, foi muito bem feito ele pulando pra trás, surpreendendo o Todoroki e começando a pergunta e interrompendo ela com o soco e continuando depois, sabe? Não foi aquela coisa meio clichê dele falando tudo e depois dando golpe, não. O Todoroki virou, ele deu o soco, então ele fez o resto da pergunta. Foi muito bem construída essa cena. Correio, tá de parabéns, mano. É nóis. O Todoroki leva aquele impacto e o Dabi ele continua, né? Ele continua falando com o Todoroki, provocando ele de uma certa forma. Enquanto ele ali distribuía vários socos no Todoroki, usava o poder de fogo dele ao máximo, ele ia perguntando pro Todoroki, ia provocando ele, falando: ah, você tinha o corpo perfeito, você poderia fazer tudo isso, você teve a sua oportunidade, você nasceu num lugar que você podia brilhar, e mesmo assim, você não conseguiu tirar o máximo disso. Tinha o corpo perfeito e não conseguiu tirar o máximo disso. Foi o garoto que nasceu com tudo. Isso ele falando uma clara referência ao volume 4 de Boku no Hero, né, que se chama The Boy Born with Everything, o garoto que nasceu com tudo. Conta ali, né, aquele momento que o Todoroki tem um certo protagonismo. E também o episódio 6 de Boku no Hero, da primeira temporada, se chama The Boy Born with Everything. Então, pô, uma referenciazinha, né? A gente sempre gosta. E aí o Dabi continua provocando o Todoroki, né? Ele fala: como ninguém nunca te falou isso, eu preciso te dizer, eu preciso te mandar a real. Você não passa de um bonequinho inútil, você nunca vai conseguir fazer nada. Imagina ouvir isso do teu irmão mais velho. Pra quem não sabe, o Dabi é irmão mais velho do Todoroki. Essa história eu explico direitinho em um outro vídeo, depois tu clica. É muito top. Ele dá um super soco de fogo no Todoroki, né? O Jet Burn. O Todoroki é simplesmente arremessado pra um prédio, meu. O cara entra assim num prédio com tudo, tá ligado? Destrói tudo. Eu fico pensando, meu, na velhinha que tava lá sentada no prédio, na sala dela, sabe? Ligada no 59, na TV Aparecida. Lá tava o padre Alessandro Campos lá. O que é que eu sou sem Jesus? E pá! O Todoroki assim entra na sala assim do nada. Vai parar lá no meio da sala dela. Pô, imagina, meu, a cena. Deve ter sido triste com um caramba. Pera aí, Tobias. Tá querendo me dizer que o Dabi ganhou do Todoroki? Como assim?
Maninho. Deu o vídeo até o final. Davi achou que o jogo tava ganho, mas no meio da cena a gente só vê a voz do Todoroki. A gente não vê a voz, né? A gente ouve a voz do Todoroki falando: você estava certo sobre mim. Eu peguei o caminho mais longo e eu vivo me perdendo nele. E eu sou de fato cheio de falhas. Eu pensei que você só olhava pro nosso pai, mas acontece que você também olhava pra mim. Fico feliz em saber. E aí ele continua, né? Ele continua falando que apesar de tudo isso, enquanto ele treinava com a Iwa, enquanto ele treinava com todos os colegas dele lá na Iwa, ele treinava um ataque especial dele. Ele ficou treinando durante todo esse tempo, tentando desenvolver esse ataque especial, justamente pra usar contra o Dabi. Era o quê? O poder de usar o fogo e o gelo ao mesmo tempo. E ó, a primeira parte ainda tá vindo. Então já deixa teu like que a gente vai hypar esse momento. Deixa teu like aí embaixo. Eu transformei o Flash Fire Fist em algo maior. Agora ele é um ataque para derrotar você. Então Todoroki acende o fogo e o gelo ao mesmo tempo e parte pra cima do Dabi. Uma cena linda onde ele fala que você não vai tirar mais nenhuma vida inocente. Ele usa o fogo e o gelo ao mesmo tempo e vai pra cima do Todoroki aplicando a melhoria do Flash Fire Fist, que é o quê? O Flash Fire Fist Fósforo. Só um nomezinho complicado, hein? Podia ser só o Super Fogo Congelante. Podia, né? Nisso a luta continua no capítulo 352, onde a gente vê o Todoroki usando o fogo e o gelo ao mesmo tempo, indo pra cima com tudo pro Dabi. Ele usa o gelo como um escudo pra defender todo aquele calor. Quando as chamas do Dabi iam até o Todoroki, o gelo ele retia todo esse calor e em seguida usava o fogo pra atacar, ou seja, o fogo como uma lança e o gelo como um escudo, numa combinação perfeita. Ele era o homem perfeito para aquele trabalho, como o próprio Dabi fala pra ele, né? Todoroki finalmente estava fazendo aquilo que o pai dele, aquilo que o Endeavor sempre soube que ele podia fazer. Eu sei que o Endeavor tem os problemas dele, talvez não seja um pai muito bom, com certeza não é um pai muito bom, mas ele sabia do potencial do Todoroki, ele sabia o potencial do filho dele, e ele ficava bravo porque o próprio Todoroki não queria fazer isso. Nesse capítulo 352 de Boku no Hero, a gente finalmente vê o Todoroki usando o gelo e o fogo ao mesmo tempo. A gente finalmente vê o Todoroki, the boy born with everything. A gente vê o garoto que nasceu com tudo, usando tudo. E é lindo. Ele vai pra cima do Dabi, usa o fogo, usa o gelo ao mesmo tempo, só não usou terra, água e ar porque não podia. Ele vai pra cima, ele aplica vários golpes e ele tava dando tudo de si. Se no capítulo anterior a gente via o Dabi indo pra cima e o Dabi, tipo, mostrando quem é que mandava, usando o seu fogo ao máximo, agora, nesse capítulo seguinte, ao contrário, a gente viu o Todoroki respondendo à altura e mostrando ali quem que era o boy born with everything. Mas como esse poder era muito difícil de manter, era muito difícil usar o fogo e o gelo ao mesmo tempo, chega um momento que o Todoroki acaba apagando essa chama. Ele acaba por um deslize, perde o controle e aquilo apaga, e nesses exatos segundos, esses instantes que ele fica com o poder desligado, é mais que suficiente pro Dabi conseguir responder. O Dabi ele cambalhota pra trás, cambalhotar, não sei se esse verbo existe. O Dabi cambalhota pra trás e ele prepara um ataque que gera uma explosão de fogo. E ele fala pro Todoroki: apesar de nós sermos irmãos, apesar de nós compartilharmos o mesmo sangue, nós fomos por caminhos bem diferentes. E aí que a gente vê que o Dabi ele não consegue fazer um golpezinho, né? Ele tem que fazer um super ultra mega golpe, né? Aí o Dabi ele vira tipo um Demogorgon, tá? O bicho tava todo desfigurado, ele tava utilizando a chama dele ao máximo a ponto de danificar todo o corpo dele, ficar irreconhecível. Ele diz pro Todoroki: um trilho torto jamais poderá se associar com um trilho reto, uma clara alusão aos dois, né? E aí ele faz esse golpe gigante, né? Essa explosão de fogo enorme que acaba danificando todo o cenário ao redor deles. O Dabi não consegue, né? O cara não consegue tacar um raiozinho de fogo, um negocinho, não. Tem que ser o super ultra mega golpe, ele tem que fazer. É ignorante. Toda essa explosão de fogo acaba afetando todo mundo ao redor. Eu penso no próprio coitado do Idakun lá, que tava no meio ali do tiroteio, tava o Todoroki aqui, o Dabi ali, e o Ida no meio, meu. Imagina o cara no meio desse tiroteio de fogo. O que tu faria se tu tivesse no lugar do Idakun? Comenta aí embaixo que eu quero saber. Se tivesse no meio do fogo entre o Todoroki e o Dabi. Ah, tu ia se borrar nas calças, que eu sei, eu também ia, vou confessar que eu também ia. E o Todoroki só consegue escapar daquele fogo porque os ajudantes do Endeavor, liderados pela Burning, também conhecida como namorada do Bakugou, eles conseguiram segurar aquele fogo enquanto o Todoroki conseguiu se recuperar. Só que aquele fogo é tão forte, aquela explosão foi tão forte que eles acabam caindo, ficando sem energia, eles caem no chão. E ele olha pros ajudantes, ele olha pra Burning, né? E ele pede desculpa, né? Ele pede desculpa pra eles. E aí a Burning olha pra ele e fala: economiza sua energia, deixa isso pra depois. E ele insiste, o Todoroki insiste e diz: então me deixe pelo menos dizer uma coisa, muito obrigado. E essa fala aqui, ela pode parecer: por que o cara tá agradecendo no meio de uma luta? Mas ela é muito profunda pro Todoroki em especial. Porque esse obrigado não é apenas um obrigado a Burning ou um obrigado aos ajudantes do Endeavor que estavam ali. Esse obrigado, esse pedido de desculpa, ele transcende aquele momento. É um pedido de desculpa, é um obrigado, uma reconciliação com toda a história do Todoroki. Ele olha pra trás nesse momento, ele lembra da família dele, ele lembra da escola, da Wax, tava sempre ali pra ajudar ele.
ele lembra de tudo isso. Ele, pela primeira vez no anime, eu acho que era uma das primeiras vezes, assim, pensando no anime, pensando no mangá, ele olha aquilo, ele pede desculpa, ele agradece. Agradece ao pai, agradece à mãe, aos irmãos, ao Wa, ao Deku, ao Bakugou, a todo mundo que sempre esteve ao lado dele, incentivando que ele fosse pra frente, porque ele só conseguiu chegar naquele momento onde ele usa o fogo e o gelo ao mesmo tempo, por causa desse auxílio, por causa desse suporte de todo mundo ali, essa ajuda de todo mundo que sempre estava ao lado dele. Pela primeira vez ele agradece. E ele se lembra do motivo pelo qual ele lutava, ele se lembra daquela turma que sempre estava com ele, então Todoroki acende, ele acende o fogo, ele acende o gelo novamente, e ele vai pra cima do Dabi. E ele fala, nós vamos acabar nos topando, nós vamos acabar nos associando, você querendo ou não. Então, por favor, apenas pare. Então ele faz um super golpe de gelo. Ele faz o grande tsunami congelante. E congela não só o Dabi, como todo o cenário ao redor. O Shoto Todoroki derrotou o Dabi. Então a fumaça baixa, a gente vê o Todoroki triste e o Dabi completamente derrotado. Então a Burning vê aquilo, rapidamente anuncia para todo mundo que o Todoroki ganhou, que o Dabi foi derrotado. Isso aí dá um gás para todos os heróis que estavam lutando, porque eles estavam lutando em núcleos diferentes, enfrentando diferentes vilões. E quando os heróis vão descobrindo, né, que o Dabi foi derrotado e que o Todoroki venceu, isso dá um gás para eles, eles vão para cima dos vilões, eles começam a ganhar, eles começam a dar um gás nessa batalha que estava prejudicado, que eles estavam levando a ruim. O próprio All Might, vendo tudo pelas câmeras, escorre uma lágrima dele, né? E não só ele, como todos os colegas que estavam lá lutando, esses personagens que a gente tanto gosta, eles recebem a notícia e eles vão para cima. A Mina, o próprio Bakugou, o Krishima, até o Mesoshoji viu aquilo e ficou alegre e foi pra cima com tudo. Então a gente volta para aquela cena do Todoroki, aquele lugar que ficou todo congelado. Eu falei do Dabi que ele era ignorante, mas o Todoroki também, né? O cara congelou tudo, né? Não foi só o Dabi, tudo ficou congelado. E aí o Todoroki olha pro Ida que tava ali e ele diz, eu fiz os seus motores pararem de funcionar, me desculpa. Aí o Ida abraça ele e diz que ele não tinha nada com que pedir desculpas. Então o cara lá vai levantar o Dabi que ainda tava vivo, ele levanta o Dabi que tava todo congelado e a gente vê uma luzinha brilhando no peito do Dabi. O que será que isso significa? Será que o Dabi tá vivo? Será que o Dabi vai voltar e vai fazer um contra-ataque? Conta aqui embaixo o que tu acha. Tu acha que o Dabi volta sim ou não? E como que ele vai voltar? Conta aí que eu acho que essa luta ainda não acabou. E a cena mais interessante dessa luta tá logo no início, onde o Todoroki, antes dele fazer aquele golpe, antes dele usar o gelo e o fogo ao mesmo tempo e ir pra cima do Dabi, ele fala pra ele, eu posso ser seu irmão inexperiente, mas eu preciso te dizer isso. Nosso pai era louco, nossa família tava toda ferrada, mas foi sua escolha queimar aquelas pessoas até a morte. Então ele vai pra cima, né, e diz, você não vai tirar mais nenhuma vida inocente. Isso, meu, pode ser só uma frase, mas ela representa muita coisa. Por quê? Tanto o Todoroki como o Dabi nasceram na mesma família, né? Na mesma família difícil, pai cheio de problemas, nasceram numa estrutura muito danificada. E por que que um foi pro lado do bem, um virou um herói e o outro virou um vilão? Por que que o Todoroki escolheu ser um herói? Por que que o Dabi virou um vilão, sendo que eles saíram do mesmo núcleo, sendo que eles saíram do mesmo lugar? Pelas coisas que eles alimentaram, pelas coisas que eles decidiram se alimentar e colocar para dentro do coração. Enquanto o Todoroki resolveu se alimentar de esperança, de esforço, de ver uma coisa melhor pela frente, o Dabi, ele ficou pensando no ressentimento, ele ficou pensando no ódio e de tudo aquilo que o pai fez de ruim pra ele. E ele só pensou nisso, então ele acabou virando um vilão. Por quê? Porque a gente vira o que a gente alimenta. O que a gente bota pra dentro do nosso coração é o que a gente acaba virando. E o Todoroki e o Dabi é um claro exemplo disso. É uma história fictícia, obviamente, mas é uma lição muito verdadeira. A história pode ser fictícia, mas a lição é verdadeira. O meio, é claro que o meio vai influenciar, não tem dúvida disso, mas ele não determina. Quem tu é, quem tu vai virar, a escolha tua. O Dabi pode ter tido um pai ruim, pode ter tido uma família ruim, pode ter tido influências muito ruins que ajudaram ele a virar um vilão, claro, mas ainda assim foi escolha dele. Foi escolha dele matar as pessoas, foi escolha dele virar um vilão, foi escolha dele chegar naquele momento e lutar contra o irmão em vez de tentar se reconciliar com ele. Assim como também foi escolha do Todoroki ter saído dali e ter se virado o herói que ele virou. Então, mano, cuida muito com o que tu tá se alimentando, cuida muito com aquilo que tu tá nutrindo no teu coração, porque é isso que tu vai virar, cara. Não te permita que tu vire um Dabi, sabe? Olha pra isso, olha como uma inspiração, apesar de tudo que acontece ruim, apesar talvez da tua família não é bem como tu queria, teu pai talvez comete muitos erros e não é aquilo que tu realmente esperava, mas mano, isso é a realidade. Aceita isso e faz o melhor com o que tu tem. Pensa, isso aqui é um lugar meio ruim, mas como é que eu posso sair daqui? Como é que eu posso melhorar isso aqui, tá bom? Então, apesar de tudo que acontece de ruim, apesar de tudo que possa estar acontecendo de ruim contigo, te alimenta daquilo que é bom, porque a gente vira aquilo que a gente se alimenta. Então, te alimente de coisas boas, assim como Todoroki. Mano, eu não sei o que tu tá fazendo que tu ainda não se inscreveu nesse canal. Cara, depois dessa daí, mano, se tu quer receber mais coisa como essa aqui, meu, só vai embaixo e se inscreve, tá ligado? E ativa as notificações com a opção todas, porque assim que sempre que sair um vídeo, sempre vai vir lá na tua telinha assim, ó. Vai dar um popzinho lá, vai olhar, Pô, esse título é massa. vai clicar, mano, vai ver tudo meu dedo. Pô, se inscreve aí, tá ligado?
Se tu não entendeu muito bem esse novo poder do Todoroki, como que ele funciona exatamente, é só clicar nesse vídeo aqui que eu expliquei tudo. Como que esse poder funciona, como que ele surgiu e o que ele representa pro Todoroki e o que ele representa pra Boku no Hero. Meu, tá incrível e tu vai entender direitinho como que é essas novas chamas congelantes do Todoroki. Só clicar aqui embaixo.